Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 12. A vingança, o ódio e o duelo é o título da nossa palestra. Mas o capítulo ele é intitulado de Amai os vossos inimigos. Antes da gente falar de sentimentos ruins, que são sentimentos, como disse o nosso irmão Rogério, que fazem parte da nossa caminhada e dos quais a gente precisa, de fato, se livrar, a gente precisa primeiro enaltecer aquilo que Jesus nos trouxe, que é o amor. A gente precisa entender esse amor para que a gente busque em nós a origem desses sentimentos que fazem parte da nossa caminhada, são sentimentos negativos. Jesus pregou com muita parcimônia, com muita vontade, o amor e a harmonia entre todos os homens. E este amor, ele é um verdadeiro bálsamo que nos proporciona ir adiante, nos proporciona pensarmos no outro com afeição, buscarmos nos modificar, baseados neste grande amor que Jesus esteve aqui há muitos anos atrás, milhares de anos, para nos ensinar. E nós, como espíritas, nós sabemos que nós vivemos num mundo de provas e expiações e que nós, de fato, estamos inseridos num planeta aonde prevalece o mal muitas vezes, aonde o bem não consegue sobrepujar nem na nossa intimidade. Muitas vezes a gente consegue buscar este amor, este bem. Muitas vezes a gente se deixa levar por sentimentos ruins. Então nós vamos sim enfrentar ainda dificuldades em relação a isso, porque somos seres imperfeitos e estamos aqui e no nosso dia a dia buscando nos melhorar. No capítulo 12, cita Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47, onde Jesus ensina assim aos seus discípulos e a nós: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai, que está no céu e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Se a gente pensar um pouquinho sobre esse ensinamento de Jesus e colocar no nosso dia a dia, a gente vai ver. A chuva é para todos, o sol é para todos. O sol não nasce só para quem é bom. A chuva não está aí para limpar as impurezas só de quem é mau. Não é o desejo do nosso Pai e não foi o que Jesus nos ensinou. Então, quando nós colocamos isso na prática, no nosso dia a dia, nós temos que nos perguntar, como diz nesse capítulo, que mérito que nós temos ao julgarmos os nossos irmãos, ao condenarmos e ao julgarmos quem merece o meu amor, sendo que Jesus amou indiscriminadamente todos os ensinamentos
desse nosso mestre amado está aqui no Evangelho. Está nas palavras que ele trouxe, nos ensinamentos que ele quis passar a cada um de nós. E se nós, então, temos essa dificuldade de amar ao próximo, será que se eu não consigo amar, eu não estou também praticando mal? Será que eu não estou sendo mal quando eu escolho a quem eu amo, quando eu escolho a quem eu vou dar o meu perdão? E a gente ouve muito falar na nossa sociedade do mal. A gente liga uma televisão, a gente escuta sobre violência, a gente coloca no rádio, a gente escuta sobre a corrupção, a gente escuta muitas notícias e não é só em rede social. A gente vê ao nosso lado, quando a gente para numa sinaleira, quando a gente caminha na rua e vê tantas pessoas passando necessidade e os outros virando o rosto para não enxergar a necessidade e a dor do outro. E de acordo com a lei de Deus, se eu não pratico o bem, eu estou praticando o mal. O Livro dos Espíritos, na questão 630, diz assim, Kardec perguntou aos Espíritos, como se pode distinguir o bem do mal? E os Espíritos respondem, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Mas nós, como seres imperfeitos, temos sempre que achar um responsável. Alguém tem que ser responsável pelas minhas más condutas, pelos meus maus sentimentos. E antes da gente enxergar, olhar para dentro e enxergar aonde eu ainda preciso me lapidar, o que eu preciso mudar, a gente busca o mal no outro. O mal num companheiro, no governo, o mal num espírito obsessor. E a gente não se dá conta que muitas vezes, como diz a lei de Deus, se eu não faço bem, se eu infringo a lei de Deus, eu estou fazendo mal. E o que é importante que a gente entenda é que o que nós devemos de fato temer é o mal moral. Que é isso que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos encarnados. Nós estamos sim buscando nos melhorar moralmente. Então esse é o pior mal, é aquele que a gente não consegue enxergar e que a gente atribui ao outro essa responsabilidade, que é nossa. A responsabilidade de amar é nossa também. Então, uma das máximas espíritas diz que fora da caridade não há salvação. Amar ao próximo constitui um princípio básico de caridade. Caridade não é apenas entregar um prato de comida, uma roupa. Caridade também é amar. E amar aos inimigos, então, é a mais sublime aplicação desse princípio. Porque a gente coloca em prática o princípio da caridade sob forma de amor, aquele que não é o meu afeto. Isso mostra o quanto a gente está, quando a gente consegue fazer isso, está no caminho de vencer o nosso orgulho, de vencer o nosso egoísmo e tantos outros sentimentos negativos que a gente cultiva. Assim como a gente cultiva uma florzinha, a gente também cultiva esses sentimentos negativos. E o ser humano ainda é imperfeito para entender a grandeza deste amor que Jesus quis ensinar. A grandeza do amor que está lá na lei de Deus. E a gente, como ser imperfeito, então,
atribui a este amar, que Jesus nos ensinou, uma conotação materialista. Então a gente acredita que a gente só pode amar aquele que me faz bem, aquele que é o meu afeto, aquele que faz parte da minha família, que é o meu amigo, ou que sana os meus interesses de alguma forma. Mas isso não é uma condenação, isso é uma afirmação que a gente tem que pensar. É muito fácil eu amar aqueles que me rodeiam e de quem eu gosto. Agora, amar aquele que me calunia, amar aquele que me magoa, aquele que a gente chama de inimigo, que é uma palavra bastante forte, mas a gente pensa dessa forma, se não é meu amigo, é meu inimigo. E a gente ainda não conseguiu chegar, então, nesse patamar evolutivo de entender essa sublimidade desse amor, sem interesse, sem desejar nada em troca, sem fronteiras, um amor puro. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos iniciar fazendo as leituras todos os dias, um pouquinho, tem tantas lições aqui. E esse capítulo nos traz uma lição que diz assim, que nos sugere, amemos os nossos inimigos. E se ainda, como Gustavo acabou de ler, não conseguimos lhe devotar afeição, que a gente possa, então, não guardar ódio, não guardar rancor, desejo de vingança. E aí, no próximo passo, perdoar. Mas perdoar com alegria. Perdoar com júbilo, não com pesar, com o pé atrás, com o medo de que a pessoa me magoe de novo. Existem diversos estudos científicos, a gente pode achar em qualquer site de busca ou livro, que comprovam que os nossos sentimentos, eles estão muito ligados à nossa condição física, psíquica. Então nós somos um ser tão complexo e um espírito tão único e tão complexo que muitas vezes pequenos sentimentos de raiva, de desespero, nos trazem desequilíbrio, nos desestruturam mentalmente, psicologicamente e acabam afetando o nosso corpo físico. Antigamente o homem, na época das cavernas, ele tinha como inimigos aquilo que ele não conhecia e não dominava. Ele tinha como inimigos o tempo, a chuva, o sol, a escuridão, os animais que queriam devorá-lo e ele precisava se defender. Com o avanço da nossa sociedade e da inteligência do homem, ele começou a agregar outras pessoas no seu círculo social. E com isso, o que aconteceu? Começaram a se formar famílias, se formar comunidades, e nós que estamos aqui buscando nos aperfeiçoar, acabamos nos entregando ao inevitável. Que é um inevitável triste, mas foi real, e nós somos um reflexo disso, porque naquela época nós já estávamos vivendo sentimentos negativos. O homem começou a olhar para o lado e a ver que esse amigo, que até então era meu amigo, hoje ele é mais forte e caça melhor que eu. Este conseguiu uma companheira que reproduz e dá mais filhos. Então a gente começou, e eu digo nós, porque nós estávamos lá, nós também galgamos todo esse ataque evolutivo, estamos aqui hoje, ainda buscando melhorar. A gente começou a cultivar esses sentimentos negativos. E a gente foi impregnando o espírito com negatividade e
deixando de lado aquilo que todos nós também temos lá no nosso espírito, que é o amor. Nós fomos criados com amor. O amor faz parte de nós. Nós apenas estamos temporariamente esquecidos desse amor. E em alguns momentos da nossa vida, alguns momentos da nossa convivência, a gente lembra dele. Que bom! E a gente consegue colocar em prática. É como uma fagulha que a gente tem que estar toda hora ali alimentando aquele fogo de calor, de amor. E com isso, com esses sentimentos negativos que nós mesmos fomos cultivando ao longo de todas as nossas existências, desde lá da época da caverna, desde que nós surgimos como homem na face da terra, surgiu a vingança, que é um dos nossos temas de hoje. A vingança é um remanescente muito antigo dessa época. O homem não sabia lidar com insatisfações, com dificuldades e não aceitava que nada se opusesse a ele. Então esse sentimento, ele começou a crescer. E ainda hoje, com o nosso materialismo, a gente às vezes não gosta de usar essas palavras fortes, assim, eu vou me vingar, mas a gente pensa a respeito. A gente pensa quando a gente encontra alguém que conhece mais que eu, quando eu perco uma vaga no emprego para outra pessoa, quando aquele rapaz bonito que eu gosto acaba se interessando por outra. Então a gente começa a cultivar nessas pequenas coisas do dia a dia sentimentos de mesquinhez, de vingança. Joana de Ângeles, no livro Celeiro das Bênçãos, ela instruiu que a vingança, ela possui uma ação maléfica sobre o corpo, sobre o nosso vaso físico, que repercute no espírito imortal que somos. Então, além do nosso corpo físico, o nosso espírito também está tendo enraizados esses sentimentos. E quando algo perturbador nos acontece, nos gera ansiedade, mas isso é normal, nós somos seres humanos. Ninguém está livre de se sentir triste, de se sentir oprimido, de se sentir ameaçado, porque nós somos seres imperfeitos e seres humanos, então faz parte. O que nós temos que buscar de diferente é lutar contra este sentimento se ele persiste. Porque a gente só aprende, é como uma criança, a gente só aprende, a criança só aprende a caminhar depois de sentar e gatinhar e levar alguns tombos. Então nós estamos na mesma caminhada. Nós estamos na mesma caminhada. E mesmo que a gente raciocine conscientemente, e aí eu convido cada um a pensar assim no seu dia a dia e em situações em que isso aconteceram, porque esse é o melhor exercício. Mesmo que eu diga, eu sei que eu preciso fazer bem, eu sei que eu preciso me livrar do sentimento de vingança, de desespero, mesmo consciente, não é fácil. Às vezes, uns levam mais tempo, outros levam menos e outros nunca conseguem se livrar. Então, a gente sabe que a gente cultiva esses sentimentos e que faz parte de quem nós somos. Mas também faz parte de quem nós somos buscar o amor que Jesus nos ensinou. A gente, quando não consegue se desvincular desses sentimentos, a gente quer acabar com o nosso opressor, com o nosso opositor. Esse é o primeiro sentimento. E se a gente colocar isso no dia a dia, a gente vai ver que tem diversas situações das mais simples possíveis, em que a gente, de alguma forma, busca
se sobrepor àquele que eu considero meu inimigo, meu opressor. E quando a gente faz isso, gente, a gente está fazendo o que, na verdade? A gente está cultivando, então, esse inso, né? Não é nem a flor, é o inso. A gente está cultivando esse sentimento, prejudicando não só o nosso próximo, mas principalmente a nós mesmos. Porque a gente acaba encontrando com esses sentimentos receptividade, é como um canal de rádio. Se eu sintonizo nesse sentimento, eu atraio esse sentimento. E às vezes a gente vive num turbilhão de sentimentos negativos e a gente não consegue sair sozinho. A gente fica ali girando, girando, girando. Parece difícil, até que Deus sabiamente coloca, às vezes, uma casa como a nossa, um amigo, um colega, alguém na rua, que vai nos dizer uma palavra, que vai nos dar um olhar, e a gente consegue romper essa bolha. E a vingança, ela traz muitas consequências. Mesmo que eu não use o termo vingança, que eu digo que eu não estou me vingando, ainda assim, esse sentimento em si, essa coleção de sentimentos ruins, ela traz desequilíbrio mental, doenças somáticas, síndromes, como síndrome do pânico e tantas outras. André Luiz, quem já teve a oportunidade de ler alguns livros do André Luiz, ele sempre traz diversos exemplos de como o sentimento de vingança é pernicioso, é ruim para o nosso espírito. Ele diz que aquilo que nós não resolvermos hoje, nós vamos levar para amanhã. E nós aqui, como espíritas, sabemos que nós vamos sim. Então, o primeiro passo já tem que ser dado. Se a gente não deu ainda, vamos sair daqui e dar o primeiro passo. Então, já que nós estamos falando de vingança, vamos partir para um sentimento que também está ali, aliado com a vingança, que é o ódio. Né? E a gente acha muitas vezes que o ódio é a falta de amor, mas na verdade não é a falta de amor, o ódio é a falta de perdão. E quando a gente não consegue perdoar, a gente não consegue amar. E aí o ódio se instala. Quantas vezes a gente se pega no trânsito, ou no serviço, e acontece alguma coisa, quem aqui não pensou, ai, que raiva? Parece automático às vezes. Então essa sintonia precisa ser mudada. Ai, que raiva, não, mas eu vou me acalmar e eu vou fazer alguma coisa para me estabilizar. O primeiro sentimento negativo, a gente tem que, com a enxadinha ali, saímos. E esse é o desafio de nós desenvolvermos, então, sentimentos que são o oposto desses sentimentos negativos. Desenvolvermos a misericórdia, desenvolvermos a moderação, a pacificação, indulgência, que são os sentimentos que realmente vão nos fortalecer. Jesus dizia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Nesse capítulo 12, na instrução recebida por Fenelon, ele diz assim: não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Amar os inimigos não significa levar o inimigo para casa. Não significa tu pegar os teus desafetos, colocar o teu carro e levar para dentro do teu lado, que agora tu precisa matar os inimigos. Não é assim que funciona. E nem deve ser assim. Porque nós estamos aqui, cada um a seu tempo, para buscar a sua caminhada, a sua melhoria. Amar os inimigos é exercitar, não desejar o mal. Então a gente aprende com a nossa doutrina que quando a gente está passando por uma situação muito difícil, e que eu fico então com essa raiva, com muita raiva, né? Raiva do meu chefe,
raiva de um colega. O que eu devo fazer? Eu devo cultivar essa raiva? Mas eu ainda não consigo abraçar essa pessoa, eu ainda não consigo dizer que eu amo, não consigo. Então eu vou fazer uma oração para me estabilizar, orar por esta pessoa, orar pelos nossos inimigos. Porque eles também são filhos de Deus. E a gente esquece que são nossos irmãos. E que o nosso livre-arbítrio leva cada um de nós por um caminho diferente. Se eu respeito o caminho daqueles que são os meus afetos, como eu respeito, por exemplo, a escolha da faculdade de um filho, que não é a faculdade que eu queria, mas eu respeito. Por que eu não posso respeitar alguém que é meu desafeto e que também fez escolhas, assim como eu, e que também tem os mesmos direitos de escolha que eu? É filho do mesmo pai. Então, esse é um ponto a se pensar. Do amar ao inimigo, do amar aqueles a quem eu tenho um desafeto. E já que nós estamos então falando da vingança e do ódio, que falar do duelo, que é o nosso terceiro tema. O duelo é uma remanescência lá dos bárbaros, onde o homem não conseguia resolver as suas diferenças e chamava para o duelo. Ele tinha que defender a honra, que era tão importante, a honra. Reflexo da nossa imperfeição. E hoje a gente pensa assim, mas isso é bobagem, não existe mais isso, não existe mais duelo. Existe, gente. E aqui nós estamos falando do duelo, que também existe, porque o nosso Brasil e a nossa planeta Terra é muito imenso, que as pessoas duelam, sim, se viram, como a gente vê nos filmes, né? 1, 2, 3, se vira e pá, um atira no outro. Mas existe um duelo velado. Nós duelamos o tempo inteiro com os nossos próprios familiares, com pessoas do nosso círculo social. A gente tem que provar que é melhor. Nas brincadeiras. Então, a gente também duela. A gente não pode usar o termo como ele era usado anteriormente, mas se nós pararmos para pensar, a gente sim tem sentimentos de raiva, sim, a gente pensa em vingança e sim, a gente duela. A gente duela quando a gente inveja do amigo o carro, quando a gente inveja o carro do outro, quando a gente acha que os outros são melhores e que eu nunca vou conseguir nada e que Deus não olha por mim, a gente duela. E Cristo foi crucificado e não existiu nada em troca. Não existiu nenhum duelo para reparar os nossos erros naquela época. E nem nessa. Então o que nós temos que lembrar é que pequenas discórdias, elas levam sim a grandes guerras. E nós estamos aí vivendo aí uma época próxima das eleições, onde as pessoas discutem e brigam por causa de política. As diferenças religiosas, nós estamos vendo aí ao redor do mundo guerras religiosas intermináveis, infinitas, que não acabam nunca. Futebol, a gente briga por causa de time de futebol, a gente quer se vingar das pessoas. Então, são sentimentos que a gente tem que aprender a extinguir na nossa vida. Então, a mensagem, acho, de hoje é que a gente tenha fé, tenha boa vontade, porque a gente está dentro de uma doutrina maravilhosa, que é o Espiritismo, que nos traz as explicações que a gente precisa. A gente precisa pôr em prática aquilo que a gente aprende, isso que a gente conversa, assim, quando pega uma boa leitura espírita, ou quando vem na casa, ou quando participa das orações, né? E tentar de vez acabar com esses vestígios de barbárie que ainda persistem dentro de nós, homens. Quanto tempo vai demorar? Não sabemos. Mas o primeiro passo, ele precisa sempre ser dado. Porque a gente não promove nenhuma mudança se a gente não partir para a ação. Então,
vamos ser mais sábios, porque a sabedoria, na verdade, nada mais é do que tu utilizar algo que tu já viveu ou uma situação para resolver um outro problema. Então, sejamos sábios, utilizemos aquilo que nós conhecemos de nós, mesmo que a gente conheça pouco, para que a gente possa mudar esse círculo vicioso. Vamos usar a nossa sabedoria a nosso favor e não usar sentimentos que são destrutivos. E que eu tenho certeza que cada um, quando sente esses sentimentos ruins, chega em casa com dor de cabeça, chega em casa querendo brigar com todo mundo, acaba criando outras inimizades. Quando alguém nos fecha no trânsito, que a gente já fica com aquele sentimento de raiva. A gente sai dali, daqui a pouco a gente está refletindo lá no próximo, lá na frente, na fila da frente, também está fazendo as mesmas coisas, né? E eu acho que o importante, assim, vitorioso, na verdade, é aquele que vence interiormente. Mesmo que exteriormente ele não pareça vitorioso. Se ele é vitorioso no interior, ele está no caminho certo. Muito obrigada e que a gente possa ir com amor no coração e buscando esse amor que Jesus tanto deseja para nós.